teosofia, espiritismo e médiums. Então, são três coisas um pouco diferentes, mas que atraem as pessoas. Atrai porque mostra alguma coisa, alguma reação de algo oculto no mundo físico. Então, atrai as pessoas por isso. E o conhecimento em si mesmo não mostra nada, não faz demonstrações. E esse pessoal, essas escolas fazem demonstrações. Então, a teosofia apareceu na Rússia. Foi na época, mais ou menos na metade do século XIX, isso lá por 1850, mais ou menos, mais, apareceu a teosofia com o objetivo de demonstrar para o ser humano, para o mundo, que realmente existe algo oculto, algo que existe alma, que existe espírito. Então, isso foi... apareceu a teosofia para provar isso. Por quê? Nessa época estava sendo propagada uma teoria materialista de Karl Marx na Rússia, exatamente, na Rússia. E Lenin. Esses dois personagens queriam retirar todas as inquietudes das pessoas, dizer para as pessoas, diziam que não existia nada além do físico, que só existia o mundo físico, o corpo físico e mais nada. Então, eles queriam criar o ceticismo. Queriam transformar o ser humano em um ser totalmente materialista, cético. E estavam conseguindo, estavam colocando. E prova disso é que até hoje tem muitas pessoas que são céticas, que não acreditam que exista algo além do mundo físico, além do tridimensional. Então, a Irmandade Branca, a Loja Branca, os mestres, resolveram enviar uma pessoa, enviar um mestre para desmascarar isso, para provar para o ser humano que existia sim algo superior, algo oculto, e que nós não éramos só matéria. Então, para fazer esse trabalho, enviaram uma senhora, Helena Petrovna Blavatsky, a conhecida mestre HPB. Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky. Então, é conhecida como HPB, essa mestre. Então, ela fundou, ela veio, foi enviada ao mundo físico. Ela nasceu como uma menina, uma criança, e se criou e tinha essa missão. Fundar a Sociedade Teosófica. Então, ela, para estudar, então, a teosofia. Teosofia.
Tao. Então, Tao quer dizer Deus. E Sofia é sabedoria de Deus, sobre Deus. Então, essa mestre veio com esse objetivo, foi enviada, foi programado toda essa vinda dela para mostrar ao mundo, para mostrar para as pessoas que sim, existia alma, existia espírito, que existia algo além do mundo físico. Para então, para quebrar aquele materialismo que esses dois personagens, Karl Marx e Lenin, estavam impondo ao mundo, estavam ensinando isso e fazendo, modelando as pessoas como apenas materialismo. Então, ela foi enviada e recebeu poderes. Imediatamente ela estava preparada, com a idade adequada, a idade adulta, ela começou a demonstrar esses poderes, começou a fazer apresentações. Ela fez aparições. Então, ela fazia aparecer e desaparecer o que quisesse. Mortos, pessoas mortas voltaram à vida, voltaram com o corpo físico e permaneceram por 3 anos. Teve pessoas que já tinham morrido, já tinham sido sepultadas, e ela fez reaparecer essas pessoas e permaneceu sobre 3 anos essa pessoa convivendo com os outros. E isso atraiu muito a atenção do mundo inteiro. Então, as pessoas, os curiosos, iam ver essas pessoas, iam se encontrar com Helena, e ela mostrava tudo isso. Eles viam as pessoas. Ela fez muitas demonstrações para provar que realmente existia, que o homem não era só um corpo físico. Então, isso revolucionou esse mundo espiritual, porque se não tivesse acontecido isso, se ela não tivesse feito essas demonstrações, as pessoas seriam convencidas de que não existia nada além do mundo físico, além do corpo físico. Então, ela começou, nessa época, começaram a estudar a parapsicologia. E então faziam provas de que realmente existia algo além, algo que fisicamente não se podia ver, tocar. E então isso foi quebraram essa teoria materialística de Karl Marx e Lenin. Foi quebrada essa teoria materialista com esse trabalho que essa senhora Helena Petrovna de Blavatsky fez. Então, a sociedade teosófica existe, até hoje existe. Porém, o principal que nós devemos compreender, que nós precisamos compreender, é que o objetivo dessa escola, Sociedade Teosófica,
não era levar, não era trazer um ensinamento completo, um ensinamento em que nos levasse à autorrealização íntima do ser. Ela não veio com esse objetivo. Veio com o objetivo de neutralizar o materialismo. E, portanto, não ensinou a morte psicológica, não ensinou a magia sexual, não ensinou os três fatores, não ensinava os três fatores, porque não veio, não era esse o objetivo da escola. Por isso, ela não ensinava os três fatores. E, na época, os mestres da época, e ela mesma dizia que mais tarde viria alguém que entregaria um ensinamento completo. E mais tarde, então, veio o venerável mestre Samael, que entregou este ensinamento completo, que nos leva à autorrealização íntima do ser. Então, a sociedade teosófica cumpriu o seu papel. Na verdade, ela foi encerrada, mas os intelectuais que se apegam ao intelectualismo, são apegados ao intelectualismo, continuaram com essa sociedade, e ela existe, porém, não leva à autorrealização íntima do ser. Apenas são experiências que as pessoas vivem, mas não leva ao objetivo real da existência. Então, essa sociedade internamente já não existe. Ela não veio com o objetivo de entregar o ensinamento dos três fatores. Ela veio apenas para neutralizar um pouco o materialismo que estava tomando conta da humanidade naquele século. E foi isso o objetivo da sociedade teosófica, e mais nada. Porém, ela existe ainda, mas já não por ordem superior mais. Ela cumpriu o seu papel e foi encerrada. Então, a teosofia não nos leva à autorrealização. E muitas pessoas que estudam a teosofia e até nos perguntam, mas não compreendem realmente. Para compreender essa teosofia, esse objetivo, é preciso compreender este ensinamento, compreender um pouco esse ensinamento, que o ensinamento dos três fatores, que é o conhecimento de si mesmo, nos entrega um ensinamento completo e que nos leva à autorrealização íntima do ser. Então, a teosofia e o espiritismo. O espiritismo também surgiu no século XIX, no final do século XIX. Também surgiu com os intelectuais, os curiosos, começaram então a fazer experiências e realmente eles conseguem mostrar alguma coisa do oculto ao físico. Porém, aqui no físico, as pessoas que veem essas manifestações, esses objetos que se movem,
enfim, médiums, com pessoas que conversam, as pessoas veem, nós podemos ver, porém nós não sabemos de onde vem essa manifestação. Então, os espíritas fazem da mediunidade. Então, a mediunidade, o médium, é uma pessoa, é um ser humano que serve de mediador. Por isso se chama médium. Serve de mediador a legiões, a uma legião de pessoas que morreram, que desencarnaram. Então, o Espiritismo invoca uma pessoa pelo nome e aparece essa pessoa, aparece a legião. Não é a pessoa em si, mas aparece a legião dos defeitos da pessoa que está no limbo, que está nas infradimensões. Ela usa o corpo físico de alguém, de um médium, uma pessoa passiva, que empresta o seu corpo. Porque, então, o pai interno de uma pessoa, o ser, qualquer mestre, não se expressa através de outra pessoa, ele não invade um corpo alheio. Porque um corpo é um templo vivo. Então, inclusive na Bíblia, fala, parece que Cristo diz: não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Então, nós somos um templo. E esse templo só oficia nesse templo o nosso próprio ser. Então, para isso, nós precisamos nos preparar. Precisamos preparar o veículo para que o nosso ser se expresse. E esse ser só vai se expressar através do seu veículo. Um mestre qualquer, não vai jamais invadir um corpo humano alheio para falar coisas, para dizer, entregar mensagens, enfim, para fazer qualquer coisa. Jamais. Um mestre respeita templos, ele não invade templos alheios. Quando um mestre quer se manifestar no mundo físico, primeiramente, ele programa e vai nascer. Então, ele vai enviar a sua essência a nascer em uma criança. Vai nascer uma criança, um bebê, e esse bebê vai crescer, vai se preparar. Então, quando ele estiver preparado, o mestre, o pai interno desse bebê, vai se expressar através dele. Ele não vai, assim, de repente, não, preciso falar tal coisa, me empresta aí o teu corpo. Não, jamais. Ele primeiro encaminha que vá, então, a sua essência venha nascer e se preparar o veículo para que ele se expresse através do veículo que é seu, não é de outra pessoa. Então, o médium, ele empresta o seu corpo. Na verdade, ele é passivo e essa legião invade esse templo. Ela expulsa o corpo astral da pessoa com o consentimento da pessoa que faz um exercício. Ela
baixa a cabeça e então a entidade penetra no corpo da pessoa e usa o centro motor, apenas o centro motor, porque ela fala e se movimenta. Então, é uma invasão de templo alheio. Então, a legião é invocada, as pessoas sentam ao redor de uma mesa e se dão as mãos e invocam em coro o nome de alguém que querem que apareça, a legião dessa pessoa vem e incorpora em um dos participantes ali da sessão, no mais fraco. Então, essa legião invade e se expressa através dele, e as pessoas fazem perguntas, e ele responde, até faz curas, faz cirurgias, que eles fazem cirurgia na quarta dimensão. Eles cortam a pessoa na quarta dimensão, pela quarta dimensão, cortam, tiram tumores, coisas horríveis, e a pessoa até se cura. Porém, esse trabalho está violando leis, está violando a lei do karma, está violando a lei da natureza, está violando uma porção de leis. Está violando a lei do karma porque a pessoa está com uma enfermidade, é por karma. Então, para curar uma enfermidade, é preciso que a pessoa trabalhe o defeito que causou aquela enfermidade. E então, negociar com os mestres da lei, com os verdadeiros mestres, e assim ela pode ser curada da enfermidade. Porém, ela buscou por dentro e não por fora, não fora. Ela buscou dentro. Eliminou o defeito que causa, que é o causador daquela doença, e negociar, se ela pagou com o trabalho dos três fatores, pagou com a morte psicológica, então ela pode negociar com a lei divina a cura dessa doença, porque se ela eliminou a causa da doença, que é o karma, ela será curada da doença. Então, o espiritismo e a mediunidade são trabalhos que violam leis, e a pessoa que trabalha com isso, a pessoa que empresta seu corpo a isso, cada vez mais se afasta do seu ser. O ser da pessoa vai se afastando até que, com o tempo, se divorcia totalmente, se separa totalmente. O ser solta, como se diz, solta a corda e a pessoa fica à deriva no mundo físico. E o karma do médium é a epilepsia. Então, todas as pessoas que têm epilepsia, que sofrem de epilepsia no mundo físico, é porque em outra existência foram médiums, serviram de médiums a essas entidades. Então, a legião é um demônio. O demônio é a legião. Então, essa legião defeitos, são eus. Não tem nada superior, não tem nada espiritual verdadeiro. E essas pessoas em vida pagam com o karma a epilepsia. E, então, o que nós precisamos compreender é que
para fazer o trabalho, cumprir com o objetivo real da nossa existência, é preciso trabalhar com os três fatores: com a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Então, essas escolas que são pseudo-esotéricas, elas ensinam que a pessoa evolui mecanicamente, que com o tempo a pessoa vai chegar à perfeição. Um dia ela vai chegar à perfeição. Só pelo fato de viver, de ser bom, de ser caridoso, enfim. Porém, não ensinam a castidade, não ensinam a eliminar os defeitos psicológicos e, por consequência, não podem ensinar o sacrifício pela humanidade, não podem praticar o sacrifício porque não ensinam ou não sabem as fórmulas para a autorrealização. Então, não podem ensinar. Então, é uma perda de tempo. É perder o tempo e com isso a pessoa está cavando seu próprio sepulcro, porque está se comprometendo com essas escolas, a pessoa se convence de que vai ser salva, que vai para o céu, que vai não sei para onde, ela adormece mais a consciência. Adormece a consciência. Na verdade, a consciência já não está adormecida. A consciência da humanidade já está em estado de coma. É um coma. A consciência está em estado de coma já. Por esses tempos, as pessoas já não estão apenas adormecidos. Porque se está adormecido, você mexe com a pessoa, bate nela, ei, ela acorda. Agora, uma pessoa em coma é muito mais difícil de sair do coma. Então, a consciência das pessoas já está em estado de coma. Não está apenas adormecida. Então, acreditam, creem nessas coisas, creem nesse teatro, que na verdade é um teatro que fazem, e iludem a pessoa se ilude que aquilo ali é a manifestação espiritual, que é a manifestação de Deus, enfim. E isso não leva a nada, leva ao abismo. Na verdade, leva ao abismo. Então, se nós conhecemos o ensinamento, nós conhecemos o ensinamento dos três fatores. Então, nós não devemos misturar essas forças. Não devemos nem ler um livro. Algum conhecido sugira, tem esse livro aqui, fala tal coisa. Nós não devemos nem ler esse livro. Porque quando se lê um livro, nós nos conectamos com a psique daquela pessoa que escreveu o livro. Então, essas forças atuam em nós e entram em choque com a força positiva, que é a força que vem por estudar, por praticar esses ensinamentos, que é a força do nosso Pai, é a força que flui desde os mestres da fraternidade branca até o mundo físico. Esse ânimo, essa força, esse entusiasmo pelo trabalho. Então, se nós começar a ler um livro, essas forças entram em choque.
e nós perdemos a força verdadeira. Se perde a verdadeira força porque se conecta com forças contrárias e que neutralizam essa força positiva. Então, nós já conhecemos o ensinamento, conhecemos os 3 fatores, o que nós temos que fazer é praticar os 3 fatores. E aí, então, nós vamos ter acesso aos mundos internos e vamos poder ver por nós como é os mundos internos. E não vai ser uma legião que vai se mostrar para nós no mundo físico com vozes, com objetos que se movimentam. Então, essa legião invocada, ela vem e fala com a voz da pessoa que viveu, do morto, com a voz do defunto. E até quem conheceu a pessoa, realmente é o fulano que está falando, é ele que está falando. É a legião, é a legião dele que está nos mundos internos, está no mundo astral, no limbo, e é invocada e aparece. Então, o nosso trabalho, nós conhecemos, é a morte psicológica, o nascimento e o sacrifício. E com isso, nós vamos ter acesso e ver internamente, vamos ver nos mundos internos, no astral, nós vamos ver como é que funciona isso tudo. E não vai ser uma mentira para nós, porque nós vamos ver. Então, essa conferência é isso, é para nós compreender que existiu essa escola teosófica, que cumpriu o seu papel, porém já não existe mais. E o papel dela era esse, de neutralizar um pouco o materialismo, e cumpriu o seu papel e já não serve mais, porque não nos leva à autorrealização íntima do ser. Foi apenas para neutralizar essa teoria materialista que estava sendo propagada. Livros foram escritos e implantando essa teoria. Então, esse personagem queria transformar o mundo, as pessoas, em meras um robô, uma pessoa completamente adormecida. E algo conseguiram, porém, foi enviada essa senhora e ela fez esse trabalho. Ela não veio para fazer o seu trabalho de autorrealização. Essa mestre Blavatsky não veio para fazer a sua autorrealização. Ela virá em outra época para fazer o trabalho de autorrealização, mas ela não é um mestre autorrealizado, porque ela não veio fazer isso, ela veio para neutralizar o materialismo. Então, é isso. Muito obrigado e fiquem à vontade.